Saúde a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Que eu e você, nós possamos estar com todo o nosso ser presente aqui. Não só o nosso corpo, mas a nossa mente e o nosso coração. Foi dito na aula dominical que hoje o mundo celebra o dia em que Jesus nasceu, né? E aí a pergunta é, por que eu estou aqui, dia 24, véspera de Natal? Por que eu estou aqui? Qual a razão, né? Obviamente é uma pergunta retórica que cada um tem a sua resposta. Mas a gente poderia começar a entender, começar a pensar da seguinte forma: estou preparado para servir? Estou pronto para servir? E mais do que isso, o que eu estou fazendo para servir? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e as cartas de João nos traz esta reflexão de que Jesus veio ao mundo, ele se fez carne, era o Messias, era o ungido, era o tão esperado, aguardado Rei de Israel. Claro, né? Segundo os judeus, eles estavam esperando o grande rei, o libertador, o que iria conduzir a nação de Israel para os seus tempos de glória de outrora, como a época de Davi e de Salomão. Mas esse rei, o que ele falava e a forma como ele agia, não batia com essa expectativa dos judeus. Porque as próprias palavras dele contradiziam toda aquela esperança do libertador, do salvador, do grande rei. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 28 de Mateus 20. O Filho do Homem não veio para ser servido. É bom a gente ser servido? Quem gosta de ser servido aqui? Eu diria que, sem exceção, ou raríssimas exceções, todos gostariam de ser servidos. Maridos, vocês não gostam quando a mulher te serve, te faz um agrado? Mulheres, da mesma forma, não gostam que os maridos lhe sirvam? O ser humano, de uma forma geral, ele tem essa, eu diria, expectativa de sempre ser servido. Não importa qual a situação. Mas, da mesma forma como nós temos essa expectativa de ser servido,
com essa mesma prontidão, nós estamos aptos para servir? Será que hoje nós estamos aqui preparados para servir? Nós estávamos fazendo uma série de aulas baseadas em Salmos, né? E achei por bem a gente aproveitar essa data para a gente fazer essa reflexão, abrindo um parêntese. Todos devem servir. E quando eu falo todos, eu não estou excluindo 1, 2, 3, 5. Eu estou incluindo todos. Todos devem servir. Atos capítulo 9, versículo 39, se nós abrirmos as nossas Bíblias, Atos 9, 39, nós vemos algo extraordinário, algo que saltava aos olhos, porque não era algo corriqueiro, mas era algo incomum, que havia acabado de acontecer. E diz lá, você pode ler os versículos anteriores para se contextualizar, mas versículo 39 diz: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Além do fato que estava por acontecer da ressurreição de Dorcas, o que mais chama a atenção de nós? O que chama a atenção de você nesse versículo? Diz lá, as viúvas cercaram Pedro, chorando, mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava viva. Como que Dorcas servia a irmandade ali? Como que Dorcas servia aquelas viúvas? Através de túnicas, através de vestidos, que foram extremamente marcantes para aquelas senhoras viúvas. Porque, ao ver a perda de Dorcas, elas estavam como testemunhas vivas do que Dorcas fazia por elas. Mateus, voltando lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 14 e 15, diz o seguinte: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Houve algo extraordinário aqui também? Com certeza. Houve um milagre
uma doença que, de uma hora para outra, deixou o corpo da sogra de Pedro. Como diria, né? Por milagre, a doença foi embora. Mas, mais do que este sinal, mais do que o que tinha acabado de acontecer, vamos olhar para o que a sogra de Pedro fez após a sua cura. Diz o texto que ela foi curada e levantou-se e passou a servir Jesus. Dois fatos importantes, dois fatos que chamam a atenção e que colocam luzes no que essas pessoas passaram a fazer. O que elas fizeram e passaram a fazer, que era o quê? Servir. Servir e servir. Indo para Pedro, vamos lá para 1 Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 8, diz lá: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amor? Sim. Cita aqui amor. Mas como se expressa, ou como é expresso esse amor? Como que eu posso expressar o amor para com as pessoas? Como que eu posso expressar o amor para com a igreja? Cada um serve os outros conforme o dom que recebeu. Servi, versículo 10, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, todos nós recebemos dons, nem que seja um dom, todos nós fomos agraciados por Deus. Então, o que nós devemos fazer com este um dom, ou mais dons que recebemos? Enterrar? Ou servir? Cada um recebeu pelo menos um dom. Todos, e aí eu falo todos, sem exceção, todos nós devemos servir a irmandade, a igreja, com este dom. Por que receberíamos de graça esse dom?
qual a finalidade? Se não de servir. Você sabe que dons, ou dom, eles são presentes dados por Deus. Se dom é um presente dado por Deus, não cabe a nós, não cabe a mim, a você, não cabe ficarmos nos orgulhando, nos vangloriando. Olha como eu sou bom, como se eu fosse o portador, como se eu viesse de mim esse talento ou esse dom. Se é presente de Deus, não veio de mim. Dons são presentes, é a graça dada por Deus, então não cabe ficar olhando para o próprio umbigo. Olha como eu sou eloquente, olha como eu sei falar bem em público, olha como eu sei fazer uma bela oração, olha como eu faço bem isso, aquilo. Não cabe a cada um de nós. Ou até mesmo, não cabe a nós se vangloriar e muito menos ficar murmurando. Por que eu recebi esse dom? Eu não queria. Não, eu queria aquele outro dom lá. Aquele outro dom lá, puxa vida, olha, as pessoas veem esse dom daquela pessoa. Ou seja, através daquele dom lá, olha como a pessoa é notada, observada, paparicada. Não cabe nem vangloriar e nem murmurar. Eu não queria ter recebido nenhum dom. Eu não queria receber isso. Mas lembra, Deus deu o dom, e esse dom é para servir. Não é para ficar murmurando pelos cantos. Puxa vida, eu não queria ter recebido. É muita responsabilidade. Eu não queria. Não faz parte. Nem se vangloriar e muito menos murmurar. O que temos que fazer? Mãos na massa. Pôr as mãos na massa. Como que padeiro, quem mexe com cozinha, faz com a massa? Não tem que pôr a mão na massa? A massa está na sua frente, está na minha frente. Não é responsabilidade de outras pessoas. Não, quem põe a mão na massa é só aquele pessoal daquela sessão. Não, temos que colocar a mão na massa. Servir uns aos outros, esta é a finalidade, este é o propósito. Deus não teria estabelecido, Deus não estaria dando dons para as pessoas se não tivesse um propósito. E esse propósito é servir. É duro, é difícil a gente ouvir isso? Claro que é, porque mexe com a gente, mexe com as nossas responsabilidades. E lá naquele dia, vai ser como a parábola do talento. O que você fez com o seu talento que te dei? Eu enterrei. Muito bem, parabéns.
Vá para a esquerda. Vá para a esquerda. Papel nosso, o papel de cada cristão que recebeu o seu dom, diz o complemento, tem um propósito de servir, e aí a responsabilidade minha, a responsabilidade individual de servir, né, é complementado com os sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele fala sobre servir conforme o dom que recebeu e complementa como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, eu estou administrando bem este dom ou estes dons recebidos? Eu estou sabendo administrar corretamente? Ou eu estou me isentando de responsabilidades e deixando empoeirar lá na prateleira? Bons dispenseiros que cuidam bem do dom ou dos dons, que usam para que as pessoas se usufruam deste ou destes dons. Foi para isso que eu e você, nós fomos chamados. Não é para viver o dia a dia nosso como se nada tivesse acontecendo e nada fosse importante, exceto o meu dia a dia ali, a minha vidinha secular. Não é isso. Razão dos dons, razão de ser dos dons, servir os irmãos. Especificamente aqui, como que fala, como que é a atuação desses dons. E aqui ele fala especificamente sobre o falar e o servir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, servir com o ensino, com a instrução, mas não é qualquer ensino e qualquer instrução. É o ensino, é a instrução da palavra de Deus, sem pôr ou tirar. Em João a gente viu, nós não podemos ultrapassar a doutrina, mas também a gente não pode cortar a doutrina pela metade, naqueles pontos que são mais difíceis para nós. Nós temos que ficar com ela completa, sem pôr, sem tirar, na sua integralidade. Como que eu posso atuar, ensinar, instruir? Sim. Mas também não é só isso. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. A gente fica desanimado quando a gente serve e parece que não está correspondendo à expectativa. Os irmãos não estão entendendo, não estão participando.
Humanamente, a gente fica desanimado, sim. Claro que fica. Não tem como. É a mesma coisa. Você se prepara como professor para dar aula para uma classe e aparece 2, 3. Mas quem dá forças para servir? Quem deve ser a nossa inspiração, a nossa fonte? E novamente, né? Se é Deus que dá os dons, vamos servir, que Deus supre, que Deus dá as forças, porque é o que o texto aqui diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Às vezes ficamos desanimados, mas vamos deixar o desânimo de lado e vamos olhar para a força que Deus está nos dando. Ambos, e no exemplo aqui de falar e de servir, ambos são sustentados por Deus. Muitas vezes a gente, eu não quero, eu não tenho condições, eu não tenho forças. A gente pensa dessa forma, humanamente falando. Mas quem dá o suporte, quem dá a sustentação? O texto diz, é Deus. Porque o falar é conforme a palavra de Deus, conforme os oráculos de Deus. O servir é conforme a força que Ele dá, que Ele supre. Ou seja, tudo é por Deus, sustentado, apoiado por Deus. E aí? Ótimo, né? Vemos que todos nós recebemos dons, pelo menos um dom, que nós devemos servir, que é Deus que está sempre nos apoiando. Tudo isso resulta em quê? Puxa vida, faço e ninguém reconhece. Faço e ninguém apoia. Faço e é uns gatos pingados. Lembra? Todas as coisas, finalzinho do versículo 11. Todas as coisas seja Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio dos séculos. Amém. Quando estamos aqui, como hoje, em um número reduzido, diríamos que metade da congregação, ou 40%, não está aqui. Ficamos desanimados? Olha, tem pouca gente. Olha, como diz a expressão, estamos vendo os gatos pingados aqui. Mas vamos fazer com quem está aqui, por quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por que eu estou aqui? Por que eu vim na véspera de Natal? Poucas pessoas? Para glorificar a Deus. Por que eu recebi dons?
para servir, e esse serviço para glorificar a Deus. Não importa se é ensino, se é instrução, ou o trabalho de servir os irmãos no momento da ceia, por exemplo, ou em um outro momento, não importa. Tudo para glória, para glorificar a Deus. Porque se nós formos olhar para o nosso redor, nós vamos ter muitos motivos para nos desanimarmos. Mas aonde deve estar o nosso olhar? Onde deve estar o nosso foco? Deus. É nele que nós devemos estar mirando. Propósito de atuação dos dons é glorificar a Deus. Sem espaços para realizações pessoais, autopromoção ou para agradar aos homens, E mais do que isso, como a gente leu em Mateus, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus veio para ser o quê? Servido? Não. Ele veio para servir. O próprio Filho de Deus. Por que nós faríamos diferentes? E mudaríamos? Eu vim para ser servido e não para servir. Por que nós mudaríamos? O Mestre já deu o exemplo. Eu gostaria de, para encerrar, é uma ilustração que eu já trouxe aqui há muito tempo atrás e achei que é bem pertinente para nós fecharmos. Conta uma lenda que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno. Ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão de substanciosa sopa, e à sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, de cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento era grande. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia um mesmo caldeirão e pessoas em volta, e as mesmas colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam alegres, estavam saciados. Não havia fome e nem sofrimento. Eu não compreendo, disse o homem a Deus. Por que aqui as pessoas estão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual? Deus sorriu e respondeu: você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Que Deus nos abençoe para que
com essas colheres compridas, que eu vou chamar aqui de dons, possamos alimentar cada um, e não a mim mesmo. Que Deus nos abençoe e entendamos, todos devem servir. Amém?